Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos mistérios sinistros do Titanic, que até hoje deixam o mundo de cabelo em pé. Preparem o café, o pão de queijo, porque vamos fazer uma viagem no tempo. A gente vai analisar as pistas, desvendar teorias e tentar entender o que realmente aconteceu naquela noite tensa de 1912. Antes mesmo de o Titanic ser construído, um romance chamado Futility or the Wreck of the Titan, escrito por Morgan Robertson em 1898, descreveu um navio praticamente idêntico ao Titanic, que afundava em circunstâncias muito semelhantes. O livro falava de um navio chamado Titan, que colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e afundou. A precisão dos detalhes entre ficção e realidade é considerada uma das coincidências mais estranhas da história. Coincidência? Premonição? A bruxa tá solta. Essa é a primeira das perguntas cabeludas que a gente vai tentar desvendar nesse vídeo. Imagina a situação, o Titanic afundando, o caos se instaurando, e no meio daquela escuridão toda, alguns sobreviventes juraram de pé junto que viram luzes de um navio não muito distante. Que parada era aquela? Um navio fantasma. O SS Californian estava relativamente próximo, mas não respondeu aos sinais de socorro do Titanic. Alguns acreditam que outro navio, talvez um baleeiro norueguês não registrado, estivesse na área e não tenha conseguido ajudar a tempo. Segura essa bomba. E se eu te contar que o Titanic estava carregando um segredinho daqueles de dar dor de cabeça? Especula-se que o Titanic estava transportando uma carga secreta de valor significativo, como diamantes ou uma antiga múmia egípcia amaldiçoada. Embora essas teorias sejam principalmente mitos, a ideia de que o Titanic poderia ter carregado algo muito mais valioso do que se sabia na época continua a intrigar os teóricos da conspiração. Se preparem que essa teoria da conspiração é de primeira classe. Há uma teoria de conspiração que sugere que o navio que afundou não era realmente o Titanic, mas seu navio irmão, o RMS Olympic. A teoria afirma que a White Star Line teria trocado os dois navios em um esquema de fraude de seguro, mas essa hipótese tem sido amplamente desmentida por especialistas, que encontraram furos maiores que o buraco do metrô. O Titanic era tipo o queridinho da época, todo moderninho, com a última bolacha do pacote em tecnologia e segurança. Então, como é que ele se meteu nessa furada com um iceberg? A tripulação recebeu vários recados avisando que tinha gelo na área, mas, por algum motivo, esses avisos foram para o espaço. A falta de binóculos na torre de vigia e a confiança excessiva na velocidade do navio também levantam questões sobre o que realmente aconteceu naquela noite. J. Bruce Ismay, presidente da White Star Line, estava a bordo do Titanic naquela noite fatídica. Ele sobreviveu ao desastre, mas sua decisão de embarcar em um dos botes salva-vidas, enquanto muitos passageiros estavam desesperados a bordo, foi altamente criticada. Ele foi acusado de abandonar o navio e há mistérios sobre seu papel nas decisões de navegação. Alguns acreditam que ele pressionou o capitão a manter a velocidade máxima, mesmo com alertas de gelo. Após a descoberta dos destroços do Titanic, surgiram questões sobre a qualidade dos materiais utilizados em sua construção. Alguns estudos sugerem que o aço usado no casco do Titanic era frágil em baixas temperaturas, o que pode ter contribuído para a rapidez com que o navio afundou após a colisão com o iceberg. Os detalhes do que foi servido no último jantar de primeira classe a bordo do Titanic têm sido objeto de fascinação e mistério. O cardápio incluía pratos luxuosos, mas as receitas exatas e as condições em que foram servidos continuam a ser debatidas por historiadores. Considerando o que aconteceu horas depois, é impressionante pensar no contraste entre o luxo do jantar e a tragédia iminente. O Titanic não tinha botes salva-vidas suficientes para todos a bordo,
Mas ainda assim, muitos dos que estavam disponíveis partiram com vagas não preenchidas. O mistério aqui é porque houve tanta confusão e falta de organização no embarque nos botes, resultando em mortes que poderiam ter sido evitadas. Se você acredita em maldição, se segura na cadeira. Algumas pessoas acreditam que o Titanic foi amaldiçoado desde o início. Lendas urbanas falam sobre uma maldição envolvendo a chapa de identificação 3O91904, que, ao ser refletida na água, parece dizer "No Pop" em inglês, que poderia ser traduzido como "sem papa". Embora a maioria dessas histórias seja considerada superstição, a ideia de que o Titanic estava destinado a um fim trágico persiste. E assim termina a nossa aventura pelos mistérios do Titanic. Do sobrenatural ao simplesmente inexplicável, esses mistérios continuam a alimentar o fascínio global pelo Titanic e contribuem para a aura mítica em torno de sua história. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdo bacana como esse.